Se Jesus sentasse hoje na mesa do seu escritório, na bancada da sua cozinha, ou na cadeira ao lado da sua no ônibus lotado e perguntasse, no meio de toda essa loucura, quem sou eu para você? O que você responderia? A resposta que você der a essa pergunta não vai mudar apenas o seu domingo. Ela vai determinar se sua vida de segunda a sábado vai desmoronar ou se vai ficar de pé. Olá, meus amigos e minhas amigas, que alegria ter vocês aqui novamente. Antes de mergulharmos nessa reflexão que eu garanto a vocês tem o poder de mudar a forma como encaramos nossa rotina, eu quero fazer aquele pedido super importante. Faça um breve agradecimento a você que tira um tempo valioso do seu dia para estar aqui buscando ser melhor. Muito obrigado por assistir. Já aproveita e curte esse vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo sobre como tem sido a sua semana e compartilha com quem você sabe que precisa dessa palavra. Tudo isso é muito importante, é o seu engajamento que nos ajuda a sempre trazer melhores conteúdos para o canal. Então, já fez isso? Então bora para o vídeo de hoje. Você já parou para pensar na quantidade de areia movediça e de terreno instável em que tentamos construir as nossas vidas e as nossas casas todos os dias? Nós vivemos em uma sociedade ansiosa e exausta. O brasileiro trabalhador, aquele que acorda às 5 da manhã, toma um café rápido, enfrenta trânsito pesado ou transporte público lotado, sabe exatamente do que eu estou falando. Nós somos cobrados o tempo inteiro. O jovem estudante sente a pressão esmagadora de ter que passar em um concurso ou na faculdade, sob a sombra de um futuro incerto. O empreendedor e o pequeno empresário lidam com taxas altíssimas, com medo de não fechar as contas no final do mês, lutando todos os dias para não falir. E a mãe ou o pai de família que chega exausto do trabalho e ainda tem que encarar uma pia cheia de louças caóticas, a lição de casa das crianças e as roupas para lavar. Tudo isso cria um cenário perfeito para a exaustão física e espiritual. O maior problema que enfrentamos não é o cansaço do corpo, mas é quando nós permitimos que a pressão da rotina dite quem nós somos. O problema surge quando vivemos uma dupla identidade. No domingo, quando entramos na missa ou no nosso momento de oração, Jesus Cristo é o nosso Rei, é o nosso Salvador, nossa fé parece inabalável e a voz sai alta, firme na hora de cantar. Mas quando chega a temida segunda-feira de manhã, nós deixamos esse Jesus sentado no banco da igreja. Nós o deixamos trancado em uma caixa religiosa e vamos enfrentar o mundo sozinhos, desamparados. Tentamos resolver as coisas por nós mesmos, baseando o nosso valor na quantidade de coisas que conseguimos produzir, no saldo bancário, no número de aprovações ou na quantidade de aprovação social que recebemos de pessoas que muitas vezes nem conhecemos na internet. Isso é exaustivo, é tentar construir um prédio gigantesco que é a sua vida mental, familiar e financeira sobre um barraco de areia. Diante do primeiro vento de crise financeira, de doença ou de estresse, tudo vem abaixo. Começamos a murmurar, a reclamar de Deus, a tratar mal as pessoas que mais amamos. Em resumo, perdemos o sentido das coisas e passamos a usar máscaras para esconder nossa vulnerabilidade. E a solução para essa angústia está contida de forma brilhante e atemporal no Evangelho deste domingo, dia 28 de junho de 2026, em Mateus 16, do versículo 13 ao 19. Jesus leva seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe. Preste muita atenção na escolha do lugar. Cesareia de Filipe. Não era uma cidade qualquer. Era o epicentro da adoração a falsos deuses. Havia templos a divindades pagãs, como o deus Pan, e santuários construídos para adorar o imperador romano, como se fosse um deus na terra. E foi exatamente ali, cercado de todos os deuses modernos da época, cercado de ídolos que prometiam dinheiro, poder militar e prazer rápido, que Jesus decide fazer uma pesquisa de mercado, por assim dizer. Ele pergunta: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias. Era a voz da multidão, a opinião pública. Mas Jesus não quer saber apenas dos boatos. Ele os convida a saírem do ouvir dizer. Jesus foca seus olhos diretamente neles e foca diretamente em você hoje. E faz a pergunta que muda o curso da história. E vós, quem dizeis que eu sou? Nesse momento há um silêncio, mas Simão toma a frente e declara: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
E qual é a resposta de Jesus? Tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja. Meus amigos, Jesus não quer ser apenas uma figura histórica para você. Ele não quer ser apenas o tema de um estudo teológico. Ele quer ser a rocha da sua vida prática. Quando nós compreendemos que Ele é e que colocamos essa verdade como fundamento da nossa caminhada, tudo muda. A nossa vida profissional, o nosso estudo, a nossa família passam a ter sentido sustentável. Vamos trazer isso para pessoas que viveram essa realidade na pele, sem frescura e sem ilusões. Imagine se o evangelho de hoje pudesse ser vivido pelo olhar de dois gigantes da nossa fé, São Maximiliano Kolbe e São Padre Pio, de Petrolina. O que eles diriam para você, que está esgotado com a sua rotina manhã de manhã? Começamos com São Maximiliano Kolbe. Muitos o conhecem apenas como mártir que deu a vida por um pai de família no campo de concentração em Auschwitz. Isso já foi um heroísmo astronômico, mas antes de estar no Calvário, de lá, Maximiliano foi, pasme, um grande empreendedor, um homem de negócios. Para Deus. Ele sabia que o evangelho precisava chegar a todos os lugares. Sabe o que ele fez? Fundou a Cidade da Imaculada, na Polônia, Niepokalanów. Ele coordenava o trabalho de centenas de frades, implementou gráficas de última geração, sistemas avançadíssimos de rádio e uma rede logística para distribuir revista que tiravam milhões de exemplares. Ele lidava com prazos, orçamentos, falhas mecânicas, gestão de pessoas e problemas diários da mesma forma que muitos empreendedores lidam hoje. E qual era a chave do negócio dele? A rocha. Para Maximiliano Kolbe, Jesus era o Messias vivo em cada máquina de impressão e em cada funcionário. Ele santificava o trabalho no ordinário. Você, empreendedor, tem uma oportunidade sagrada em suas mãos. O seu balcão, a sua mesa do escritório, o seu computador são os seus altares diários. Quando São José Maria Escrivá nos ensina sobre a santificação do trabalho, é exatamente isso. Ele dizia que todo trabalho honesto pode ser feito de tal modo que agrada a Deus. Se você atende bem o seu cliente, entregando um produto justo e honesto, você está construindo sobre a rocha. Se você paga seus funcionários de forma justa, você responde com a vida que tu és o Cristo. Quando Maximiliano Kolbe foi levado ao campo de extermínio e destituído de todas as suas máquinas, do seu sucesso e do seu trabalho, ele não perdeu a sua identidade, porque ela não estava nas coisas, estava na rocha. Por isso, ele teve a liberdade extrema de oferecer sua vida por outra pessoa. Ele sabia quem era o seu Senhor. E na nossa realidade caseira, ou nos estudos maçantes, o que fazemos? Aqui entra o grande mestre do silêncio e da oferta do dia a dia, São Padre Pio. Padre Pio passou décadas inteiras no interior de um convento, lidando com uma rotina que parecia extremamente repetitiva e exaustiva. Ele ficava às vezes de 10 a 15 horas por dia trancado dentro de um confessionário, ouvindo os pecados, lamentações e tristezas das pessoas. Ele sentia dores atrozes com os estigmas. Mas São Padre Pio jamais cedeu à murmuração, nem sequer quando sentia o peso de um dia exaustivo ou quando injustamente foi punido e teve que viver um longo período sem poder celebrar a missa publicamente ou confessar num isolamento duro. Ele nos ensinou que fazer as pazes com a cruz diária é amar o Cristo. Muitas vezes você olha para a sua casa e só vê roupas a serem passadas, pó para ser espanado ou fraldas a serem trocadas. E a tentação é murmurar, é reclamar que você nasceu para mais do que isso. Mas Padre Pio te diria: reze, espere e não se preocupe. Aceite a vontade de Deus nas pequenas coisas. Fazer o seu trabalho doméstico com amor, sem murmurar, sabendo que é ali, naquela rotina humilde, que você serve aos que você ama, é declarar na prática: Jesus, tu és a rocha da minha vida. Você sabe que Jesus escolheu viver em uma família de trabalhadores? Como relata lindamente o escritor Augusto Cury em O Mestre dos Mestres, Jesus passou a esmagadora maioria de sua vida trabalhando com madeira, cravos, martelos e pregos ao lado de São José, no anonimato de Nazaré. Ele moldava a madeira que um dia moldaria sua cruz. Jesus não teve nojo do trabalho suado, do pó da oficina, da monotonia daqueles 30 anos antes dos seus milagres públicos. Ele santificou cada tábua de madeira lixada. E é isso que ele deseja que façamos com o nosso diploma universitário, com o nosso negócio online,
com a nossa padaria na esquina, com a nossa sala de aula e com as panelas esfregadas do nosso fogão. Colocar o Evangelho na prática é remover as nossas máscaras de falsos super-heróis em Cesareia de Filipe e confessar diante de Deus as nossas fraquezas. É você chegar amanhã no seu trabalho e fechar a porta, olhar para o céu e dizer: Senhor, a minha capacidade é pequena, o meu estresse é grande, mas Tu és o Messias. Esse trabalho é Teu, ensina-me a ser justo, a não usar atalhos corruptos para ganhar mais dinheiro. Ensina-me, Senhor, a tratar minha equipe com caridade. É o estudante cansado de ler apostilas que faz uma breve oração. Senhor, que este estudo não seja apenas para o meu sucesso, mas que a minha formação no futuro seja uma profissão que sirva a este mundo, governado por Ti. Construir na rocha é uma decisão diária. A cada pequena paciência que você escolhe exercitar, a cada instante em que você morde a língua, ao invés de proferir uma ofensa, a cada centavo honesto que você ganha com o seu sorriso no rosto, atendendo o próximo, a cada louça lavada oferecendo a Deus pela salvação das almas, você se transforma em um tijolo sólido na construção dessa grande igreja espiritual, que as portas do inferno, da malícia e do estresse moderno jamais poderão derrubar. Como nos mostra São Padre Pio, quando você obedece à sua vocação sem reclamar, o sofrimento ganha valor de salvação. E como nos inspira São Maximiliano Kolbe, toda a inovação criativa que temos pode ser usada para glorificar ainda mais aquele que nos deu a vida. E aí, você tem construído sua vida na areia do ouvir dizer ou na rocha firme que é aceitar Cristo, que é dono da sua rotina? A partir dessa semana eu te lanço o desafio de pela manhã entregar todas as suas atividades de trabalho e de casa para serem edificadas sobre essa rocha, sem murmurar, fazendo o ordinário de forma extraordinária. Se essa reflexão falou com o seu coração e conseguiu abrir um pouco mais da sua visão para essa vida de santidade no meio da fumaça dos nossos prédios e do caos do nosso dia a dia, não guarda isso só para você. Eu quero te agradecer de todo o coração por ter ficado comigo até o final. Se esse conteúdo fez a diferença na sua espiritualidade diária, não se esqueça, deixe o seu like agora aqui embaixo, pois isso ensina as plataformas que buscar a santidade é um assunto importante e espalha essa semente. Compartilhe esse vídeo com um grupo da família no WhatsApp, com seus colegas de trabalho, de estudo. Mande para quem está precisando reconstruir sua vida do buraco. E aproveita para comentar aqui embaixo. A minha vida está na rocha. Quero ler os comentários de vocês. Lembrando a todos que nós temos um encontro marcado todas as semanas. O nosso canal é comprometido a trazer toda semana uma visão impactante do Evangelho de forma aplicável à sua vida real, tirando as máscaras e mostrando a realidade nua e crua. Todo domingo tem conteúdo novo, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para nunca perder essa jornada rumo ao céu. Que as nossas ações do nosso cotidiano sejam a resposta viva de que Jesus é o nosso Messias e o nosso Senhor. Caminhe em busca dessa vida autêntica, sendo feliz em casa, no trabalho e na cruz de cada dia. Que Deus te abençoe profundamente no seu trabalho desta semana. Muito obrigado e vem comigo.